Mateus capítulo 24. Aleluia. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Amém? Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 32. Aprendam a lição da figueira, abaixa só um pouco isso. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Versículo 35. Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Toda a igreja, vamos ler esse versículo 35, bem forte. 1, 2, 3. Coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, esta é a tua palavra. Traga a revelação por trás da letra, Senhor. Nos ensine. A voz é minha, mas o clamor não é meu. O clamor é do Espírito. A revelação é do Espírito. A voz pode ser minha, mas o clamor não, e a palavra também não. Que a mensagem que o Senhor queira falar, que seja transmitida através da minha boca, e que os teus filhos hoje entendam o que é que o Senhor quer de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pedir que você não se distraia com nada, irmão. O tema dessa mensagem hoje é a cultura e o reino. Qual é o tema dessa série? A cultura do reino. Semana passada eu comecei a falar a respeito de cultura. E cultura nada mais é do que um costume de um grupo de pessoas numa determinada região. Então, aqui no Brasil, nós temos uma diversidade de culturas, sim ou não? Sim. Aqui em São Paulo, são várias culturas misturadas, umas com as outras. Eu vou dar um exemplo, existe a cultura do nordestino e a cultura do paulista. Qual é a diferença? Eu vou falar só de uma, pequena. A diferença é no café da manhã. Porque o paulista come pão. Quem é paulista aqui? Nossa, é bastante gente. Tem alguém do norte? Nordeste? Vocês não comem pão assim, né? Não, pode até comer, mas não enche. Não come um, né? Não... Então, o costume, calma aí, não dispersa, calma, vem para a palavra. O costume é diferente, porque quando um paulista vai para o norte ou para o nordeste e se alimenta, normalmente acontece o quê? Passa mal. Porque ele não está acostumado com aquela cultura. A cultura, a depender da região, é diferente. Aqui em São Paulo é uma cultura. No Pernambuco, Recife é outra. No Rio Grande do Sul é outra. Perceba que em cada estado há uma cultura. Diga comigo, em cada estado há uma cultura. E da mesma forma que aqui é uma cultura, no Brasil são várias culturas. Eu vou dar um exemplo mais próximo que a gente consegue ver. O Reino Unido, né? Meu irmão esteve lá, ele tem um testemunho, um feedback para nos dar, que há uma cultura de que o pessoal não gosta de tomar muito banho. É verdade ou não é isso, irmão? Mais ou menos. Os caras não curtem muito. Então, assim, há uma cultura, obviamente no Nordeste, pelo calor, de tomar vários banhos num dia só. Em outro lugar, em outra jurisdição, a cultura é de tomar pouco banho. Mas o que eu quero mostrar para você é que em uma determinada jurisdição,
há uma cultura que reina sobre aquele lugar. Agora, no reino de Deus também é da mesma forma. Se nós estamos inseridos no reino de Deus, há uma cultura que governa sobre nós. Só que, diferente do Brasil e diferente das nações, não pode ter diversidade, porque quem determina a cultura é o rei. Você está entendendo, querido? Quem determina a cultura é o rei. Então, dentro do reino de Deus, não pode haver ramificações, porque a cultura é uma só, e o próprio Deus estabeleceu. E onde está essa cultura? Na sua palavra. Jesus, falando a respeito dos últimos dias, ele dá uma palavra e um rema, e ele diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aquilo que nós precisamos entender como cultura já está escrito. Tudo aquilo que nós precisamos entender como cultura já está escrito. Agora, eu quero dizer algo para você: você não é um cidadão da terra. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Olhe para alguém e diga: não sei se você sabia. Meu irmão, diga alto para ele acordar que ele está dormindo. Não sei se você sabia. Mas você é um cidadão do céu. Não, diga para ele: do céu. Fala para ele assim: não é da terra não. Diga para ele: é do céu. Agora, preste atenção. Há uma cultura na terra. Há uma cultura estabelecida na terra. Só que o problema é o seguinte: se eu não entender que eu pertenço a um reino já, e que eu já tenho uma cultura, eu vou começar a praticar coisas que não têm a ver com o meu reino. Você está entendendo, querido? Eu vou começar a praticar coisas que não têm a ver com a cultura de onde eu vim. Lembra que semana passada eu falei que Jesus, nos ensinando a orar, disse: assim na terra como é no céu, e nós devemos orar: venha a nós o teu reino. Ou seja, nós fazemos parte de uma cultura, mas existe uma cultura aí fora, querido. E agora é que eu vou entrar na mensagem. Porque a cultura no mundo, ela transiciona. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora está todo mundo querendo uma blusa de tal cor, uma calça de tal cor, e normalmente acontece isso com as mulheres. Homem não tem muito isso. Então mulher, ela quer fluir muito nessa cultura aí, sei. Então, há uma cultura que está estabelecida nesse mundo, só que ela transiciona, querido. Você quer ver? Antigamente eu fui pegar, uma vez estava em casa, eu e meu pai, a gente estava olhando, não sei se você já teve essa oportunidade, de pegar aqueles álbuns antigos, aquelas fotos abençoadas. Aí presta atenção, olha aqui para mim. Aí você começa a abrir aquilo e falar: meu Deus, ainda bem que isso aqui está guardado. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Para alguns, graças a Deus que não existia Facebook, irmão. Porque se existisse, ele ia te lembrar todo ano. Você sabe que o Facebook lembra, né? Já abriu o Facebook, tem um lembrete lá? Ele ia te lembrar todo ano de como você era. Graças a Deus. E ele ia publicar ainda. Fica tranquilo. Então, eu estava lá sentado com meu pai, a gente estava olhando umas fotos. Aí eu olhei e falei assim: nossa, pai, o senhor era bonito, né? Aí eu falei assim: nossa, mas o senhor casou assim, desse jeito? Estava parecendo um varapau, o cabelo estava... Falei: gente, mas... Aí ele falou uma coisa para mim interessante. Falei assim: filho, isso aqui era moda. Aí eu falo assim: meu Deus. Aí a gente começou a folhar, eu vi as mulheres que usavam o cabelo assim, que não tinha chapinha, eu sei. Mas não era porque não tinha chapinha, era questão de que era moda. Todo mundo fazia. Agora preste atenção, querido. Se você vê alguém
andando desse jeito hoje na rua. Ai, Jesus. Você vai falar o quê? Assim, essa pessoa está fora de moda. Porque isso aí era no passado. Por quê, querido? A cultura na terra, ela muda. A cultura na terra, o que é bom hoje, o que é bonito hoje, não é bonito amanhã. Você olha, isso acontece até hoje com a juventude, olhando há 3 anos atrás, 4 anos atrás, fala, meu, nunca mais eu vou usar isso. Então isso vai mudando. Mas a cultura a qual nós pertencemos, essa não muda. Eu vou falar isso de novo, porque você ainda precisa entender. A cultura do reino, ela não muda. Desde 2000 anos atrás, Jesus veio e estabeleceu uma nova aliança. E Ele disse, céus e terra vão passar, mas o que eu coloquei, o que eu estabeleci, isso não. Por isso, querido, que você não pode ser levado pela cultura do mundo. Por isso que você não pode ser levado pelo que está todo mundo fazendo. Porque nem o que está todo mundo fazendo quer dizer que isso é certo no reino de Deus. Não é porque está todo mundo fazendo que Deus autorizou. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado e diga, não é porque está todo mundo fazendo que Deus autorizou. Eu vou te falar uma coisa, Nivaldo. A Bíblia diz que Moisés sobe para falar com Deus. Durante 40 dias ele está no monte falando com Deus. Aí o que acontece, bispo? Olha aqui para mim. O povo de Israel passou 400 anos na terra do Egito. Olha aqui para mim. 400 anos. Quantos anos? Diga mais alto, 400. Nivaldo, 400 anos. Na terra do Egito. E aí, o que aconteceu ali? Eles começaram a ver a cultura do povo. E que eles adoravam vários deuses. Deuses que eram feitos de estátuas. Aí a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem quando eles são libertos, Moisés sai do meio do povo, sobe para falar com Deus, eles decidem criar um bezerro de ouro. Eles criam um bezerro. Por quê? Da onde eles tiraram isso? Diga comigo, da terra do Egito. Não era a cultura do povo de Deus ter ídolo, Nivaldo. Antes do Egito, eles não tinham levantado ídolos. Não era a cultura do povo de Deus. Mas a primeira vez que eles constroem um ídolo, é depois que eles passam um período no Egito, porque eles começaram a pegar a cultura. E eles queriam pegar a cultura do Egito e trazer para dentro do reino. Você está aqui, irmão? Eles queriam pegar o que está todo mundo fazendo. Porque o Egito era uma potência. O Egito era uma potência econômica, onde todo mundo prosperava. Então eles pensaram, está dando certo lá, vamos tentar fazer isso aqui. E quando eles constroem o bezerro, Arão faz isso. A Bíblia diz que ele olha para o bezerro e fala para o povo, esse é o Deus. E aquela palavra Deus, ele está se referindo ao Deus de Israel. Então ele realmente estava dizendo que aquele era o Deus que tinha tirado eles do meio do Egito. Por quê? Porque Arão começou a se ceder para a cultura. Olhe para alguém e diga, cuidado com a cultura do mundo. Então Arão cede, eles constroem. Agora, não é porque está todo mundo pedindo, Arão. Faltou alguém falar isso para ele. Arão, não é porque está todo mundo pedindo que eu concordo. Não é porque está todo mundo falando que eu estou apoiando. Esse negócio de a voz do povo e a voz de Deus não funciona com a Bíblia. Não está em concordância com a palavra de Deus. Agora presta atenção, eles estão lá, constroem o bezerro. Deus fala o quê? Olha lá, olha o que eles estão fazendo. Eu vou destruir esse povo, Moisés. Eu vou destruir porque eles estão querendo perverter a minha cultura. Eu disse a eles que eu não queria que eles fizessem isso. E a primeira coisa que eles fazem é misturar a cultura. Ei, querido, olha aqui para mim. Não adianta você pegar a massa do reino de Deus, a massa do mundo e tentar fazer uma coisa só. Porque isso não liga.
Reino de Deus não se conecta com o que é reino do mundo. Porque existe um reino do mundo, amém? Amém? A Bíblia diz o seguinte em Apocalipse: os reinos do mundo. Você está aqui? Então, quando o anjo fala os reinos do mundo virão, ele está falando que existe um reino. Agora, o que nós precisamos entender, que a cultura que está instalada no mundo não é a nossa. Olhe para alguém e diga: a cultura do mundo não é a sua. Não, diga mais uma vez: a cultura do mundo não é a sua. Primeiro João capítulo 2, abra sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Primeiro João capítulo 2. Primeiro João capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Você está entendendo? Ele está dizendo: não amem o mundo e nem o que está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 17. O amor e a sua cobiça passam. Olha de novo. O amor não, perdão. O mundo e a sua cobiça passam. De novo, o Espírito Santo falando: o que está no mundo passa. Olhe para alguém e diga: o que está no mundo passa. Aí ele diz: mas aquele que faz a vontade, oh meu Deus, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quero que toda a igreja leia esse texto no versículo 17. 1, 2, 3. Olha só o que a Bíblia diz. O que está no mundo é passageiro, muda. Agora, a cultura do reino, e se eu pertenço à cultura do reino e sigo o que Deus está dizendo, sigo o que a Bíblia está dizendo, eu vou permanecer. Mas eu não só vou permanecer por um tempo, eu vou permanecer para... Quem quer permanecer para sempre aqui? O que você tem que fazer? Seguir a cultura do reino. Porque nesses últimos dias, querido, nós temos visto, e a tendência é sempre piorar, que a cultura do mundo, a cultura que está aí fora, quer tentar entrar para dentro das nossas casas, quer tentar penetrar no nosso coração. E nós não podemos esquecer que Deus nos chamou para a luz. E a Bíblia diz que o mundo está em trevas, e nós somos a luz. E se eu sou do céu, então eu carrego comigo a luz de Jesus, para iluminar o mundo que está em trevas. Agora, se eu me alio ao mundo, a minha luz se apagou. Se você permite, querido, uma cultura que seja do mundo entrar na tua casa, entrar no teu coração, a sua luz vai se apagando. O apóstolo Paulo diz em Colossenses: não apaguem o espírito. Como que alguém apaga o espírito? É permitindo que coisas do mundo entrem no templo que é só dele. Porque eu não sei se você sabe, mas você é o templo de Deus. Amém? O templo não são paredes. O templo somos nós. Nós somos o templo de Deus. Agora, a partir do momento que eu deixo uma conduta que seja do mundo atingir meu coração. Ô bispo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer justamente sobre vida de pecado. Coisas que na nossa vida precisam ser arrancadas.
arrancadas pelo Espírito de Deus, coisas que são do mundo. Eu já confrontei várias pessoas, várias. Eu creio que é isso que Deus está querendo de nós nesses dias. E eu não preparo a igreja só para um culto de domingo. Eu estou preparando a igreja para morar no céu, sempre digo isso. Olha aqui para mim, querido, se você quer entretenimento, aqui não é o lugar. Se você quer se entreter, aqui não é o lugar. Aqui é o lugar de se converter. Amém? Aqui não é o lugar de se entreter, aqui é o lugar de se converter. Aqui não é o lugar de você acalentar sua alma, aqui é o lugar de você ser transformado. E ninguém é transformado se for amaciado o ego. Então o que nós precisamos, e nós temos visto cristãos, que nós estamos abrindo mão de algumas coisas, e nós não podemos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. E isso é uma realidade, porque a igreja primitiva começou a abrir mão de algumas coisas. O apóstolo Tiago escreveu isso, e antigamente, nós levávamos a ferro e fogo algumas coisas. E a gente vai abrindo mão. Culturas que são do mundo não podem entrar na casa daqueles que são do céu. Nós vamos ver Tiago capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Olha só, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha aqui para mim, querido. Ele está falando da igreja. Ele está falando com uma igreja. Está falando, ei gente, vocês estão invejando as pessoas. Querido, olha aqui para mim. O pecado que tira alguns cristãos do céu e levam para o inferno, não são os grandes pecados que alguns dizem, né, e colocam e titulam. São os pequenos que são aceitados. Os pequenos pecados, os pequenos delitos. Ah não, tropecei aqui só um pouquinho, mas Deus perdoa. Não, foi uma mentira aqui. Não, mas Deus viu que não foi por... Coisas que não se podem aceitar dentro do reino de Deus. Então o Tiago está dizendo, vocês estão invejando. Vocês estão cobiçando. E querido, o que está entrando dentro da igreja é exatamente isso, a cobiça e a inveja. Eu estou cobiçando. Cobiçando o quê? Os bens. Eu estou invejando quem? O meu irmão. O que ele tem. Você está entendendo, querido? Muita gente dentro da igreja sentindo inveja. Então Tiago está dizendo, vocês estão dentro do reino de Deus e permitindo que uma cultura errada entre no meio de vocês. Não. Versículo 4. Adúlteros. Olha, irmão, olha aqui para mim. Você está entendendo? Ele está chamando a igreja, irmão. Ele está chamando os adúlteros da igreja. Então, gente, vocês estão adulterando, cara. Aí ele fala, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Diga comigo, inimigo de Deus. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga inimigo de Deus. Quando que alguém se torna inimigo de Deus? Quando faz amizade com o mundo. Quando que eu faço amizade com o mundo? Quando eu começo a compartilhar do que eles estão pensando. Quando eu começo a abrir. Não, pode sim, vem aqui. Nós fazemos parte de uma cultura
Então Deus diz assim: eu não quero que o meu povo abra mão do que é meu. O que é do Senhor, querido? Olhe para alguém e diga: você. Você é de Deus. Olhe para alguém e diga: você está com medo, irmão? Diga para ele: você é de Deus. Diga para ele: você é propriedade de Deus. Aí, quando eu me recuso a fazer algo que o meu rei está pedindo, eu estou dizendo: eu não quero me relacionar com você. Irmão, você quer ver uma coisa? Quantas horas do seu dia você gasta tempo buscando o reino de Deus? Quanto tempo do seu dia você busca o reino de Deus? Quanto tempo você busca a presença de Deus, saber: Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? Ei, querido, você pertence ao reino. Você pertence ao rei do reino. Você pertence a alguém que te comprou com preço de sangue. Ele te comprou. Mas sabe o que é interessante? Ele não comprou você porque você valia ouro. Pelo contrário, a gente não valia nada. Era o pior produto que estava na prateleira. Sabe aquela marca que é, que isso? Amém? Sabe o que eu estou falando? Você olha e fala: isso aqui não vira muito não. Ou não presta, né? Tem gente que fala: isso aqui não presta. Aí Jesus olhou e falou assim: não, eu quero comprar. Aí você vai comprar, quanto você quer dar? Meu sangue. Não foi por pequeno preço, não foi por moeda, querido. Não foi por dinheiro. Ele te comprou com sangue. Para que ele te comprou? Para você fazer parte do reino. Você pode não entender isso, mas no mundo espiritual, os demônios sabem, e os anjos também entendem, que você faz parte do reino. Eu vou dizer mais uma vez: você faz parte do reino de Deus. E quem é do reino, ele protege. Porque todo reino tem muralha. A Bíblia diz que Satanás chega diante de Deus junto com os anjos. Deus olha para ele e fala: tem visto meu servo Jó? Servo bom, fiel, segue os meus caminhos, íntegro. Aí Satanás diz assim: será que não é porque o Senhor colocou uma proteção em volta dele? Você não vê, querido, você não percebe, mas tem anjos, e a Bíblia diz isso, anjos do exército de Deus, que estão guardando você de dia e de noite, porque você pertence ao reino de Deus. Você carrega uma patente. No mundo espiritual, os demônios reconhecem quando você entra num ambiente. Será que você já não entrou num ambiente? Quem já entrou num ambiente e sentiu que o ambiente ficou meio pesado quando você entrou naquele ambiente? É porque o ambiente está dominado por trevas e você é luz. E você entrou ali e os diabos falam assim: ei, entrou alguém aqui que é diferente. Então ele começa a tentar te ferir e tentar acuar você e te oprimir. Quem já passou por isso aqui? Pega a mão para ver você, irmão. Não parece que é uma opressão dentro de você? Parece que você vai ficando pequeno, não é isso? Uma coisa começa... São forças malignas tentando te oprimir, para que você não consiga entender, porque o ambiente foi dominado por ele, você entrou ali, mas Deus, a Bíblia diz que colocou anjos ao nosso redor, nos cercando. Você não está vendo, mas há uma proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por quê? Porque na sua vida está o reino de Deus. Na sua frente está escrito: reino de Deus. Na sua face está escrito: propriedade exclusiva de Deus. Porque quando Satanás foi para tocar em Jó,
ele teve que pedir permissão. Porque olha aqui para mim, querido. Porque quem faz parte desse reino não pode ser tocado por qualquer um. Você está entendendo, irmão? Você não está entendendo. Quem faz parte desse reino não pode ser tocado por qualquer um. Deus diz assim, isso aqui é meu. Não tem a ver com o que está fora, irmão. A Bíblia diz que o profeta estava dentro de casa e havia um exército em volta da sua casa. Se eu não me engano, era o exército da Síria, ao redor da casa do profeta. Geazi chega para ele e fala, desesperado, você põe o pé para fora ali. Aí ele, mãe, o que é? Você quer que eu veja aqui? Não, você não está vendo que está um exército aqui? Não. Aí ele olha e fala, Deus, abre os olhos desse menino aqui. É isso que está faltando para alguns que estão aqui hoje. E Deus está falando comigo, ore para que eu abra os olhos deles. Tem gente aqui que precisa ter os olhos abertos. Porque você está murmurando é porque você está vendo pelos olhos humanos. Você está murmurando, você está com medo porque você está olhando com os olhos carnais. Então, quando o profeta olha para Geazi e fala, Deus, abre os olhos desse menino. A Bíblia diz que ele começou a ver um exército muito maior em volta deles. Porque, querido, olha aqui para mim. Eu não preciso pedir. Quando eu estou em aflição, Deus sabe o que eu preciso e Ele manda antes de eu pedir. O profeta não orou por proteção, Deus já mandou antes dele pedir, porque a Bíblia diz que Ele está velando por aqueles que Ele ama. Ele está olhando e falando, deixa eu ver aqui o que meu filho está passando. Aí ele vai, olha aqui o exército, então vou mandar outro para proteger ele. Não tem a ver com o que é humano, tem a ver com o que é espiritual. Eu quero orar essa noite para que Deus abra os seus olhos, para que você comece a enxergar aquilo que Deus já está colocando ao seu redor, aquilo que Deus já pôs na sua vida, a proteção e o cercado que Deus já fez, para que você não fosse atingido. Talvez você está querendo buscar em algo humano, mas não é de algo humano. Por isso que Jesus diz, o reino de Deus não é comida, oh meu Deus, não é comida e nem bebida. O que ele está querendo dizer? Gente, não é pelos olhos carnais, não são palpáveis. O reino é no invisível. O reino acontece onde eu não vejo. E o problema é uma geração que quer ver o que não se pode ver, que só tem que crer. Você não vai enxergar, querido, a não ser que você creia primeiro. Alguém chegou para Jesus e assim, fariseu, faz um milagre aí para a gente ver. Uma geração que quer ver milagre, Jesus diz. Não tem fé, não crê. Precisa ver para crer. Sendo que a cultura do reino é crer para ver. Olhe para alguém e diga, a cultura do reino é crer para ver. Sabe quando você vai começar a ver milagre? Quando você crê primeiro. Sabe quando você vai começar a ver o mar se abrir? Moisés olhou para Deus, Deus, o que eu faço? O que você está falando comigo? Manda o povo andar aí. Andar tem a ver com atitude de fé. Porque eu não vejo nada acontecer antes de eu caminhar. Eu só vejo no processo da caminhada.
Por isso que muita gente fala assim, não, bispo, eu vou esperar o momento certo para eu começar a trabalhar no reino de Deus, para o reino de Deus. Porque eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. E você vai continuar precisando enquanto você não se mover. Olha aqui para mim, querido. Você vai sentir falta das coisas quando você ainda não se mover e não caminhar debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Você vai continuar sentindo falta das coisas. Por quê, bispo? Que 10 leprosos só foram curados na hora que eles estavam no caminho. E Deus quer terminar a obra dele quando você estiver correndo e não parado. Deus tem negócio com aquele que não para, irmão. Por isso que Paulo diz, eu terminei a corrida. Aí Deus olha e fala, terminou, Paulo? Terminei, então vem. Mas enquanto ele estava correndo, ele falava, eu estou sendo transformado de glória em glória. Quando eu estaciono, eu não vejo nada acontecer. Então, a cultura do reino, diga comigo, a cultura do reino é contrária à cultura do mundo. Amém? Aqueles que vão morar no céu não são aqueles que se infiltraram na cultura do mundo. Mas são, oh meu Deus. São daqueles que não se curvam. Não sei se você consegue sentir, querido, está acontecendo aqui, irmão. O fato de você estar no lugar. Muita gente usou o texto de Salmos para deixar de evangelizar pessoas. Texto de Salmo 1, não se assente à mesa dos escarnecedores. Não quer dizer que você não tem que se relacionar com outra pessoa. Quer dizer que você não tem que compartilhar o que ela está fazendo, porque sentar na mesa tem a ver com comida. É você não comer o que ele está comendo, é isso. E a igreja não tinha o discernimento desse texto, falou assim, ó, não senta na mesa dos escarnecedores. Mas o que a palavra está dizendo é não coma o que eles estão comendo. Porque ele só senta na mesa para comer. Você sabia disso? Que a cultura bíblica é sentar na mesa para comer. Todo o texto que você vê Jesus vai sentar na mesa tem a ver com comida. Você está entendendo, irmão? Relacionamento. Então, quando o texto diz não senta na mesa, é para você não comer. Agora, o fato de você estar num ambiente que tem escarnecedor não quer dizer que você vai se render à cultura deles. Porque se for assim, você não vai trabalhar. Porque se for assim, você não entra no trem. Porque se for assim, você não vai para a reunião de família. Porque se for assim, você se abstém de estar nesses lugares. Mas nunca foi sobre isso que Deus estava dizendo. Porque senão Ele não tinha enviado Daniel para a Babilônia. Porque senão Ele não tinha enviado José para o Egito. Porque senão Sadraque, Mesaque e Abidinego tinham dobrado o joelho, não tinha ficado de pé. O fato de você estar no mundo que jaz no maligno não quer dizer que você tem que se render ao mundo. Só porque você está inserido dentro de uma cultura não quer dizer que você tem que absorver ela. Pastor Silas Malafaia falou algo na época do Descende. E ele falou algo muito interessante. Cristãos que se dizem cristãos vão para a faculdade e desvia lá. Muçulmano vai para a faculdade e volta, continua sendo muçulmano. Por que isso? Porque os cristãos não entenderam qual é a cultura deles. Eles começam a absorver o que está todo mundo fazendo. Faculdade não é o problema é que não entende que cultura que deve servir. Ambiente não é o problema é você não entender a cultura que você tem que seguir. Ah não, todo mundo fala palavrão no meu ambiente de trabalho, então vou falar também porque é normal. Não, querido. Todo mundo leva a mão, põe a mão no chefe, leva o chefe, então eu vou fazer também. Não, querido. Não é porque a cultura está falando que está todo mundo fazendo o que você tem que fazer. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego foram encurralados, o rei disse, ou eles se curvam, ou eles vão morrer. Eles falaram, então eu vou morrer,
mas eu não vou me curvar. E é isso que nós vamos fazer nessa geração. Nós vamos morrer, podemos dar a vida pelo Evangelho, mas eu não vou me curvar. Oh meu Deus, tem mais alguém aqui que não vai se curvar? Tem alguém aqui que não vai se curvar? Dê um grito de glória a Deus aí, querido. Ei, a geração que não vai se curvar à cultura do mundo. Não vamos nos curvar. Não vamos nos curvar. Não, bispo, hoje pode casar 3, 4 vezes. Não! A cultura não muda. Ah, não, bispo, agora pode. Não pode, não. Porque a lei pode mudar, mas uma lei não muda. A Câmara dos Deputados pode mudar. Mas o meu rei não muda dele. Tem alguém que serve o Rei dos Reis aqui? Não. Só quem serve o Rei dos Reis, dê um glória a Deus no seu lugar. Não, eu quero ouvir mais alto. Quem serve o Rei dos Reis, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Olhe para alguém e diga: nós não vamos nos curvar. A cultura pode determinar, pode querer impor. Não, bicho, você não está entendendo, tem que ser maleável. Maleável, parênteses, ingresso para o inferno. É a cultura do nada a ver, né? Nada a ver. Não, nada a ver. A cultura do mundo pode mudar, mas a do reino não. Queria que você erguesse suas mãos e diga: Senhor Jesus. Feche seus olhos, diga mais alto: Senhor Jesus, eu não vou me curvar à cultura do mundo. Diga: a minha cultura é do reino do Senhor. E eu não quero, e eu não vou me render à cultura do mundo. Pode aplaudir. Não, irmão, pode aplaudir Jesus. Tudo que eu preciso saber de prática da vida já está escrito. Amém? Tem dúvida de alguma coisa? Corre na palavra de Deus. Está escrito. Irmão, essa igreja aqui, o seu pastor, que sou eu, incentivo você a ler Bíblia ou não? Incentivo ou não? Não quer dizer que se você não faz, não é culpa minha. É só sua e de mais ninguém. E você só está, presta atenção, você está deixando de viver algumas coisas porque você não lê. Eu quero dizer uma coisa para você. A cada dia mais, o mundo vai tentar impor sobre nós uma cultura que não é a cultura do reino. Você sabe que toda série que a gente faz é profética, sim ou não? Sim ou não? Quem lembra? Vou puxar na minha memória aqui. Eu tomei a vacina da Coronavac, irmão, só pela graça de Deus. Rafa falou para mim assim: bispo, eu estou com a memória meio curta. Eu falei: será que é efeito colateral? Não está esquecendo as coisas? Não, é que já era assim mesmo, irmão. Estou te assustando não, fica tranquilo.
Mas antes da pandemia, eu me lembro que foi janeiro de 2020. Nós fizemos uma série chamada Apocalipse. Quem lembra disso? Você lembra que eu falei naquela vez sobre o Covid? Eu mostrei na televisão. Eu coloquei na tela. E a série foi Apocalipse, falando sobre os dias do fim. Toda série que nós fazemos é uma série profética. O nome, quem dá? É Deus. E eu estou sentindo no meu coração, principalmente a igreja nesses dias, o diabo vai tentar nos atacar na nossa cultura, naquilo que é uma verdade absoluta para nós. Existe na Constituição brasileira cláusulas que são chamadas assim, cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea, bispo? É uma cláusula que não pode ser mudada por nada. E existe um livro que todo ele é feito de cláusula pétrea. Diga comigo, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada, por isso que é o número 1 ainda do mundo, de livro mais vendido no mundo é a Bíblia. E todo governo que é contra a palavra de Deus, a primeira coisa que ele faz é queimar a Bíblia. A China faz isso. O Talibã está fazendo isso. Correndo atrás de cristãos. Eles vão atrás da palavra, para quê? Para queimar, porque eles sabem que a força da igreja... Ô irmão, olha aqui para mim. A força da igreja não é dons espirituais somente. Não é revelação. Sinto que alguns ficaram meio bravinhos comigo essa semana, que eu postei um vídeo meio chocante aí, falando sobre revelação, e é a realidade mesmo. Alguns vão para a igreja por causa de revelação. Não nessa igreja, né? Amém, irmão? Ou você veio? Fiquei preocupado agora. Alguns vão para a igreja assim: nossa, o André é profeta. Irmão, ora por mim. Quem lembra que aqui na igreja terminava o culto, tinha uma fila de oração? Irmão, foi um custo para acabar com aquilo, irmão. Falei, irmão, como assim? Mais oração? Não é que eu não estou me eximindo da minha responsabilidade. Mas, irmão, o culto todo foi para Deus falar com você. O que você quer mais? Ah não, bispo, estou com uma doença. É outra coisa. Agora, tem gente que vem esperando, não mais aqui nessa igreja, mas vinham assim: fala uma palavra para mim. Eu falei o culto todo. Não, revela a minha vida. Não. Desculpa. Procura outro profeta então, porque aqui... Então, onde tem profeta? Não, vou lá. Não, querido. Essas pessoas vão ser as primeiras a se perder. E a força da igreja não está na revelação. Ou melhor, nas revelações. Está na maior revelação que tem. Palavra de Deus. Nós não precisamos de uma nova. Nós só precisamos praticar que já está na nossa mão. Irmão, o que está na nossa mão, a palavra de Deus, é o que o diabo quer destruir, porque ele sabe que isso te liberta, que isso te cura, que isso transforma a sua vida, que isso transforma. O doutor Augusto Cury, eu falo sempre ele, já vou terminar, era ateu, pegou a Bíblia para estudar Jesus, falou: quero aceitar Jesus. Ele leu a Bíblia para estudar, e se converteu. Eu quero ler, quando ele lê, eu quero esse Jesus. De ateu ele virou crente, porque essa palavra liberta. Então, querido, a cultura do reino está onde? Diga comigo, na Bíblia. Diga mais alto, na Bíblia. Quem não vai se render à cultura do mundo, fica de pé. Querido, eu sinto que hoje é uma noite profética. E que pena que a gente não pode dar as mãos agora. De verdade. Eu sinto muito no meu coração que eu queria fazer essa última oração de mãos dadas. Mas nós vamos fazer o seguinte.
Quem está perto da família aqui? Dá para você dar a mão para eles? Se essa pessoa estiver do seu lado, ela não se incomodar de dar a mão para você, pode dar a mão para ela. Você vai falar, não. Só se ela que não quiser, não dê a mão para ela não, meu irmão. Ninguém vai forçar ninguém aqui. Mas, como igreja, eu sinto que a gente precisa fazer isso. Quero que nesse momento nós vamos orar, querido. Eu quero que você peça a Deus agora, nesse momento. Comece a orar e pedir força ao Senhor. Feche os teus olhos. Diga, Deus, eu não vou me curvar. Comece a orar. Diga, Deus, a cultura do mundo pode vir. A cultura do mundo pode tentar. Há uma cultura que queira tentar contra a nossa vida, contra a nossa fé, mas nós não vamos nos arrefecer, nós não vamos abalar as nossas estruturas, porque a nossa estrutura está nas tuas mãos. Comece a orar, querido, de mãos dadas e diga, Senhor, nós não vamos nos render, porque nós fomos chamados, porque nós somos escolhidos, porque o Senhor nos escolheu como geração eleita, oh meu Deus, geração eleita. Show! Comece a orar, querido, no seu lugar, e comece a lançar decreto. Diga, Deus, a minha geração não vai se perder, os meus filhos não vão se perder, a minha geração não vai se render. Isso, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar e declarar isso. Ore, ore, ore. Ora catarabachere catarabas. Ora bacatarabachere catarabas. Suribiquiane ressa. Ora bacatarabas. Oribiquiane ressa. Suiquiane ressa. Ei, queridos, seus filhos não vão se perder. Seus filhos não vão se perder. Chora catarabachere catarabas. A sua vida é um testemunho. A sua vida é um testemunho. Chora catarabas, xere catarabas. Ô meu irmão, escute. Feche os teus olhos. A sua vida é um testemunho. Ori que ande resui que ande ressa. Ora bacatarabachere catarabas. Eu estou sentindo o fluir de Deus aqui, meu irmão. Será que tem alguém aqui batizado no Espírito que pode orar em línguas comigo? Ore no Espírito, ore no Espírito. Ora bacatarabachere catarabas. Ora bacatarabasuri biquiane ressa. Ora bacatarabachere keterebe catarabas. Ora bacatarabachere keterebe catarabas. Ore no Espírito. Eu sinto uma unção de Deus, querido. Ei, a sua vida será um testemunho. Só porque você não se rendeu, a sua casa, aquele parente que você nem imaginava, ele vai vir para o Senhor. Porque, oh meu Deus do céu, alguém aqui está entendendo já. Tem alguém aqui já entendendo isso. Tem alguém aqui já entendendo isso. Só porque você não se rendeu. Show. Só porque você não se rendeu, querido, Deus vai usar a tua vida para atingir a vida daqueles que não acreditavam, para atingir a vida daqueles que não viam, mas eles vão olhar para você.
quando o profeta Elias não se rendeu, a Bíblia diz que toda a comunidade de Israel se ajoelhou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu quero dizer, pega as mãos do seu irmão junto com a sua, querido. Eu quero lançar essa profecia hoje aqui. Só porque você não se rendeu, você não se curvou à cultura do mundo, porque você não se curvou à cultura do que está todo mundo fazendo. Ei, não, toda a sua família não serve a Deus, porque só você, é porque você vai ser o canal de Deus para a vida deles. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar a tua vida para quê? Quando eles virem você de pé, eles vão olhar: eu quero servir o Deus que você serve. Oh meu Deus do céu, eu quero declarar até o final do ano, até o final desse ano. Ei querido, tem parente seu que vai estar no altar do Senhor. Tem familiar seu que vai estar no altar do Senhor, porque você não se rendeu. Oh meu Deus, oh choracatarabás. Porque você não se rendeu. Chorabacatarabás. Que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Eles vão olhar para você, querido. Sabe por quê? Você acha, Deus está falando isso comigo. Deus está falando isso comigo. Você acha que ninguém está te observando, não? Você acha que aqueles lá da sua casa não estão te vendo, não? Meu, a gente passou tanta coisa e ela continua lá. A gente passou tanta coisa, mas ela continuou de pé. Eles continuam servindo esse Deus. Eu quero esse Deus. Eles vão chegar para você e falar: eu quero esse Deus que você serve. Não, tem alguém aqui que acredita nisso? Tem alguém aqui que tem fé para isso? Se tiver alguém aqui que tem fé, diz: já vai sair daqui colhendo isso hoje. Quando eu não me rendo à cultura do mundo, eu abro um portal